As portas que Abril abriu, José Carlos Ari dos Santos. Era uma vez um país onde, entre o mar e a guerra, vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra. Onde, entre vinhas, sobredos, vales, sulcalques, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, um povo se debruçava com o vime de tristeza sob um rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha um operário algemado, onde soava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro em aljustrel ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar da cerviz, pelo trabalho amarrado, que até hoje se diz que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal suicidado. Ora, passou-se, porém, de dentro de um povo escravo, alguém que lhe queria bem e um dia plantou um cravo. Era a semente da esperança, feita de força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era a liberdade. Era já uma promessa, era a força da razão, do coração à cabeça, da cabeça ao coração. Quem fez era soldado, homem novo, capitão, que também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Esses que tinham lutado a defender um irmão, esses que tinham passado o horror da solidão, esses que tinham jurado sobre uma côdea de pão ver o povo libertado do terror da opressão. Não tinham armas, é certo, mas tinham toda a razão. Quando um homem morre perto, tem de haver distinção, uma pistola guardada nas dobras da sua opção, uma bala disparada contra a sua própria mão, uma força perseguida na sua escolha do mais forte, faz com que a força da vida seja maior do que a morte. Foi então que Abril abriu as portas da claridade e a gente invadiu a sua própria cidade. Disse a primeira palavra na madrugada serena, o poeta que cantava, o povo é quem mais ordena. E foi então por vinhas, sobredos, vales, sulcalques, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, desceram homens sem medo, marujos soldados, paras, que não queriam o degredo de um povo que se separa. E chegaram à cidade, onde os monstros se acoitavam. Era a hora da verdade para as hienas que mandavam, a hora da claridade para os sóis que despontavam e a hora da vontade para os homens que lutavam. Dizia soldado amigo, meu camarada e irmão, o povo está contigo. Nascemos do mesmo chão, trazemos a mesma chama, temos a mesma ração, dormimos na mesma cama, comendo o mesmo pão. Camarada e meu amigo, soldadinho ou capitão, o povo está contigo e a malta dá-te razão. Foi esta força sentiros, de antes quebrar que torcer, esta ausência de suspiros, esta fúria de viver, este mar de vozes livres, sempre a crescer, e das espingardas fez livros para aprendermos a ler, e dos canhões fez enxadas para lavrarmos a terra, e das balas disparadas apenas o fim da guerra. Foi esta força viril que antes quebrar que torcer, que em 25 de Abril fez Portugal renascer. E em Lisboa, capital, nos novos mestres de Avis, o povo de Portugal deu poder a quem quis. Essas portas que em Caxias se escancararam de vez, essas janelas vazias que se encheram outra vez, e essas celas tão frias, tão cheias de sordidez, que espreitavam como espias todo o povo português. Agora que já floriu a esperança na nossa terra, as portas que Abril abriu nunca mais ninguém as cerra. E o grito foi ouvido, tantas vezes repetido, que dizia o povo unido jamais seria vencido. Os tais homens que souberam fazer a revolução porque a guerra entenderam que era a libertação. Essa história tão bonita e depois tão maltratada por quem herdou a desdita da história colonizada. Dai ao povo o que é do povo, pois o mar não tem patrões. Não havia estado novo nos poemas de Camões. Havia, sim, a longura, uma vela desfraldada para levar a ternura à distância imaginada. Foi este lado da história que os capitães descobriram e ficará na memória das naus que de Abril partiram. Das naves que transportaram o nosso abraço profundo aos povos que agora deram 9 países ao mundo. E em pátria fizeram o que deviam fazer.
Ao seu povo devolveram, o povo tinha a ver. Bancos, seguros, petróleos que ficaram a render ao invés dos monopólios para o trabalho crescer. Guindastes, portos, navios e outras coisas para erguer antenas centrais e fios de um país que vai nascer. No Minho com pés de linho, no Alentejo com pão, no Ribatejo com vinho, na Beira com requeijão. E trocando agora as voltas ao vira da produção, no Alentejo bolotas, no Algarve maçapão, vindimas no Alto Douro, tomate sem azeitão, azeite de cor de ouro e é verde ao pé de verde do fundão, fica o amarelo puro nos campos de baleizão. Quando a terra for do povo, o povo deita-lhe a mão. É isto a reforma agrária, a sua própria expressão, a maneira mais primária que nós temos um quinhão da semente proletária da nossa revolução. Quem a fez era soldado, homem novo capitão, mas tinha ao seu lado muitos homens na prisão. Ouvi banqueiros fascistas, agiotas do lazer, latifundiários machistas, balofos verbos de encher e outras coisas com istas que não cabe aqui dizer, que os capitães progressistas o povo deu poder. E se esse poder um dia o quiser roubar alguém, não fica à burguesia, volta à barriga da mãe, volta à barriga da terra que em boa hora a pariu, agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu.